Uningá, que o futuro é aqui. Voltamos então com mais uma aula, tá? Agora vamos falar de regência verbal e regência nominal, certo? Outro conteúdo que compromete também a escrita, compromete muito a nossa escrita, tá? Então, toda vez que a gente fala em regência verbal, é uma relação de subordinação que ocorre entre o verbo, tá? Quando for a regência verbal, e um nome, quando for a regência nominal, e o seu complemento. Então, nós temos o termo regente é o verbo. O que significa dizer que o termo regente é o verbo? O verbo, em determinados contextos, ele exige uma preposição ou ele não exige essa preposição e nós colocamos. Então, ele sempre é o termo regente. Então, ele sempre manda na estrutura da frase e nós precisamos obedecê-lo, certo? Senão, nós temos um erro de regência e é um erro grave, tá? Então, a relação dos verbos com seus complementos, aqui vou deixar um pouquinho mais claro para vocês o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, certo? Nós temos complementos que têm dois objetos, objeto direto e indireto ao mesmo tempo, e ainda o adjunto adverbial, tá? O termo regido pode ser preposicionado ou não, o que eu falei para vocês. Se o verbo exigir uma preposição, eu tenho que colocá-la. Se ele não exigir, eu não posso colocá-la. Colocar uma preposição onde ela não existe é um erro. Então, a gente precisa adequar aí para verificar se esse verbo exige, se esse verbo não exige, tá? Se ele não exigir, então como que eu devo proceder ali com a informação? Então vamos nesse quadro aqui, só para recordar que nós já trabalhamos transitividade verbal lá nas concordâncias. Então olha só, toda vez que eu falar em verbo intransitivo, então não há complemento, certo? Pronome oblíquo, então, que se refira a ele ou que eu possa substituir todo aquele contexto por um pronome também não há, tá? O mesmo acontecerá com o verbo de ligação. Não há complemento para o verbo de ligação, a função dele é só ligar o sujeito ao seu atributo, tá? E o mesmo também não exige um pronome oblíquo para se referir a ele, certo? Então, aí nós ficamos com o verbo transitivo direto, indireto e direto e indireto. Então, quando eu tenho um verbo transitivo direto, ele tem apenas um complemento, certo? O garoto, a garota ama estudar. Então, ó, a garota ama o quê? Estudar. Esse estudar é o meu complemento. Por que ele é direto? Percebam que entre o verbo e o seu complemento eu não tenho nenhuma preposição. Então, pelo fato de eu não ter nenhuma preposição, nós costumamos dizer que ele é um complemento direto, normalmente sem preposição, tá? Agora, e o indireto? Eu gosto de chocolate. Então, ó, eu gosto de quê? De chocolate. Perceberam que apareceu de? O de é uma preposição. Então, o complemento verbal aqui, ele exige uma preposição. Então, aí nós chamamos de verbo transitivo indireto. Então, eu tenho aqueles que não exigem e aqueles que exigem, certo? Então, isso aqui a gente precisa adequar. E eu tenho aqueles que exigem dois complementos, um com preposição e outro sem preposição, tá? A senhora doou pão aos pobres. Então, a senhora doou o quê? Pão. Perceberam que é sem preposição, certo? Doou pão a quem? Aos pobres, com preposição. Então, aí eu tenho dois complementos, sendo um direto e o outro indireto. Se for substituir todo esse complemento pelo pronome, isso aqui nós já vimos lá nos pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Eu posso substituir por qualquer pronome desses daqui, tá? Ou desses daqui, se for dois complementos. Se for apenas um complemento e ele for um objeto indireto, eu vou substituir por lhe ou lhes. Se for um objeto direto, eu vou substituir por o, a, os ou as, certo? E aqui, se eu tenho dois complementos, eu posso tanto usar esse grupo como esse daqui, certo? Então, vamos lá. Verbos que indicam movimento ou estaticidade são os verbos intransitivos. Então, os verbos intransitivos, chegar, ir, voltar, eles regem. Na sua regência, eles sempre vão pedir a preposição a, tá? Vou ao cinema, ó. Por mais que ela apareça ali em forma de combinação, ela está inserida no contexto. Então, esse verbo exigiu essa regência. O não uso dela é um erro.
O mesmo acontecerá com morar, residir. Regem a preposição em. Então, indicam que estaticidade, tá? Resido em Londrina desde que nasci. Então, quem reside, reside em algum lugar. E aí eu vou colocar o complemento. Resido onde? Em Londrina, certo? Aqui eu separei por grupos. Esse primeiro grupo aqui, verbos que, quanto à predicação, normalmente não oferece dúvida. Então, por que eles não oferecem dúvidas? Eles são sempre verbos transitivos diretos, que nós chamamos de VTD. Verbo transitivo direto. Sendo um verbo transitivo direto, ele não exige, ele não precisa de um complemento. Então, o verbo ajudar, adorar, abraçar, amar, atingir, esperar, namorar, referir, quando significa relatar. Então, esse grupo, não só esse, tá? Que são os mais usuais, como outros, que são verbos transitivos diretos, não exige preposição. O maior erro que eu observo aqui nesses verbos usuais é esse aqui, ó. A gente escuta com muita frequência o seguinte, Paola namora com o Alex. Olha só. Essa é a construção mais comum de nós ouvirmos, certo? Só que eu acabei de falar que ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Então, por que nós colocamos essa preposição aqui? Sabe o que nós escrevemos nessa construção? Que a Paola, ela vai namorar e ela leva o Alex junto. Ela não é a namorada dele. Nessa construção, essa preposição indica companhia. Então, nessa construção, eu não estou dizendo que ela é namorada dele. Eu estou dizendo que ele é simplesmente uma companhia. Então, como eu deveria reestruturar essa frase? Paola namora o Alex e não com o Alex, certo? Então, isso é um erro, tá? Um erro gravíssimo, um erro de regência verbal. O uso inadequado de um verbo transitivo direto seguido de uma preposição, uma vez que ele não exige isso no seu complemento. Tudo bem? Segundo grupo, verbos que alteram sentido conforme alteram a regência. Esse aqui também dá bastante problema. Por quê? Olha só, esse verbo ali, o verbo aspirar, como transitivo direto, sem auxílio de preposição, ele significa sorver, respirar, inspirar um ar, tá? Então, aspiramos um ar poluído. Agora, se na minha construção eu coloco aspiramos a um ar poluído, olha o sentido que eu estou dando à minha frase. Porque quando eu coloco a preposição diante de um verbo que ele não exige naquele sentido, eu estou mudando o sentido dele. Aspirar, no sentido de almejar, pretender, desejar, ele rege com a preposição a. Então, o Vestiba aspira a uma vaga na UFPR, certo? Então, aqui significa que ele almeja, que ele deseja, que ele pretende. Então, o erro na escrita, o erro na construção da frase, o erro na regência muda totalmente o sentido da minha frase. Então, a regência é um dos conteúdos que eu preciso ter muita atenção na hora de usá-lo, tá? Então, cuidado no momento de usar o verbo aspirar, não só ele, como inúmeros, tá? Eu coloquei aqui os mais comuns, com ou sem preposição. Eu mudo totalmente o sentido. E se eu disser, aspiro uma vaga, o Vestiba aspira uma vaga na UFPR. Eu estou dizendo isso aqui e não é isso que eu quero dizer. Então, muito cuidado com a regência verbal, tá? Esse aqui, então, ele é campeão. Por quê? Porque eu tenho 4 possibilidades de uso para ele. O verbo assistir. Se for de presenciar, de ver ou caber e competir, ele exige a preposição a. Então, assistir ao espetáculo da MPB, certo? Então, eu vi, eu presenciei. Tá? Esses direitos não assiste ao funcionário, não cabe a ele, não compete a ele, certo? Então, obrigatoriamente, eu preciso, no meu contexto, colocar a preposição a para dizer qual é o sentido dele na frase. Agora, se eu não uso a preposição, assisto o espetáculo da MPB. Se eu não uso a preposição, o que acontece? O sentido da minha frase é esse aqui, ó. Dar assistência, ajudar. Então, o médico assistiu o doente. Ou não é preposição, ou é artigo. Então, perceberam como que a gente muda o sentido da frase? Com ou não,
colocação da preposição, se eu colocar aqui o médico assistiu ao doente, ele só viu, ele só presenciou, ele não cuidou, certo? Então, cuidado com o sentido da regência ali dentro da frase, tá? E ainda eu tenho assistir, que é um verbo intransitivo, pouco usual, mas é correto usá-lo no sentido de morar ou residir. O Caiçara assiste no litoral paulista. Então, significa que ele mora no litoral paulista, tá? E ele rege sempre com a preposição a. Com a preposição em, desculpem. Por que aqui apareceu o no? Ela já está em forma de contração, tá? Em mais o, certo? Então, por isso que apareceu. Então, cuidado, esse verbo ele é campeão no uso errado, ok? Então, a partir de agora, vamos adequar aí a nossa escrita e também a nossa fala. O verbo agradar, o verbo querer, então são verbos usuais e que acontece a mesma coisa com os outros que eu já falei anteriormente. Mudando a regência, eu mudo o sentido. Agradar de ser agradável, sempre transitivo indireto e sempre usando a preposição a. O desfile de modas agradou ao público. Agora, no sentido de acariciar, de fazer carinho, ele é transitivo direto. Sendo transitivo direto, ele não exige preposição alguma. Isadora agradava o seu cãozinho, ou seja, ela fazia carinhos no seu cãozinho. Então, se eu colocar aqui uma preposição, eu vou dar esse sentido aqui, de ser agradável. Então, cuidado com o uso ou não dela, tá? Querer, como desejar, é transitivo direto, não exige preposição. Querer, no sentido de estimar, de gostar, de querer, é transitivo indireto. Sendo transitivo indireto, ele exige na sua construção a preposição a, tá? Os pais querem aos filhos, os pais gostam, estimam, querem bem aos filhos, certo? A criança queria balas, então a criança desejava balas, tá? O verbo visar também eu tenho possibilidades de uso para ele, tá? Visar, de mirar, apontar a arma, no caso, transitivo direto. O atirador visou o alvo com cuidado, então sem preposição. Visar, passar ou dar visto da mesma forma, transitivo direto, sem preposição, tá? O gerente visou o cheque. Agora, como transitivo indireto, ele rege com a preposição a. E significa o quê? Objetivar, ter em vista, pretender. Visamos ao bem da comunidade. Então, pretendemos, esse é o nosso objetivo. Então, percebam como que o não uso da regência ou o uso inadequado pode causar uma confusão total aí no texto, tá? Chamar, convidar ou mandar vir, transitivo direto. O mestre chamou os alunos para a sala, certo? Agora, se eu for usar o verbo chamar no sentido de apelidar, denominar, cognominar, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Como assim? Duas possibilidades de uso. Se eu colocar um objeto direto mais um predicativo do objeto, com ou sem preposição. Ou como objeto indireto com a preposição a, mais um predicativo do objeto com ou sem preposição, tá? Olha lá. Chamaram o vestiba. Ó, esse aqui é o meu objeto direto, certo? De herói. Então, percebam que esse complemento desse objeto direto aqui é o que nós chamamos de predicativo do objeto. Por que predicativo do objeto? Porque ele está caracterizando o meu objeto. Ele atribuiu uma informação a ele. Então, é um predicativo do objeto. Então, eu tenho essa primeira estrutura. O objeto direto, mas predicativo do objeto. Com ou sem preposição. Chamaram o vestiba de herói. Chamaram o vestiba herói. Posso usar com esse de, como eu posso também eliminá-lo, não tem problema algum, tá? Agora, objeto indireto com preposição a, mais predicativo do objeto com ou sem preposição. Ó, chamaram ao vestiba, olha aqui, a minha preposição tá ali, tá? De herói. Aí a estrutura segue a mesma. Está caracterizando o meu objeto. Se está caracterizando o meu objeto, é o predicativo do objeto. Posso usar com ou sem preposição, certo? Então, tenho essas duas construções aqui. No sentido de apelidar, denominar, cognominar. Se for no sentido de convocar, é só verbo transitivo direto.
E sendo um verbo transitivo direto, eu não coloco preposição. Responder pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, desde que tenha os dois objetos simultaneamente, certo? Então, aqui na minha construção eu preciso colocar o direto e também o indireto, tá? Respondeu a pergunta ao jornalista. Respondeu o quê? A pergunta. Então, aqui é um objeto direto. Respondeu a pergunta a quem? Ao jornalista. Objeto indireto. Então, esse verbo responder, ele exige dois complementos. Havendo só um só objeto, seja ele qual for, será o indireto, tá? Então, se nós tivermos que optar pelo uso só de um objeto, só de um complemento, terá que ser o indireto. Respondeu a pergunta, respondeu ao jornalista, certo? Em frases pode ser diferentes, tudo bem? Preferir rege a preposição a. Isso aqui também é um erro muito comum. Porque a gente escuta assim, eu prefiro futebol do que basquete. Ou eu prefiro mais salgado do que doce, certo? E é totalmente errado. Por quê? Eu prefiro uma coisa a outra. Então, prefiro futebol a basquete. Ou prefiro salgado a doce, certo? Então, colocar o prefiro salgado do que doce é totalmente errado, é totalmente coloquial, tá? Então, numa linguagem mais formal, essa construção aqui, ela não existe. Pagar e perdoar, quem paga, paga alguma coisa a alguém. A gente costuma dizer assim, que é uma forma muito fácil de eu encontrar a regência do meu verbo. Eu sempre pergunto para ele, quem gosta, gosta de alguém, né? Quem ama, ama alguém. Quem perdoa, perdoa a alguém. Então, olha lá, quem paga, paga alguma coisa a alguém. É sempre nessa estrutura que nós costumamos usá-lo. Então, ela pagou o 13º ao empregado. Ela pagou o quê? O 13º. A quem? Ao empregado. Então, quem paga, paga alguma coisa, certo? A alguém. O 13º ao empregado. Sempre os verbos regem com essa estrutura, tá? Antipatizar e simpatizar não se usa pronome. Antipatizei com ele logo que o vi, certo? Não existe me simpatizei, simpatizei-me, antipatizei ou me antipatizei com ele. Não existe pronome no uso desses dois verbos. Sempre sem pronome, tá? Então, antipatizei-me com ele logo que o vi, ou simpatizei contigo logo que o vi. Não existe pronome aqui. Aqui eu já coloquei um grupinho um pouco maior, tá? Os verbos lembrar, esquecer, recordar, admirar e assim sucessivamente. Quando não é pronominal, é um verbo transitivo direto. Pronominal é quando ele vem seguido de um pronome, mas aí eu mudo a minha estrutura, tá? Eu esqueci os fatos passados. Ó, pronominal, certo? Transitivo direto, tá? Agora, se ele for pronominal, ele é transitivo indireto e ele rege a preposição de. Então, eu tenho que estar muito atenta a esse tipo de construção. Eu esqueci os fatos passados. Não é pronominal. Sendo pronominal, eu me esqueci dos fatos passados. Olha o meu pronome, aonde ele foi colocado, o pronome me, certo? E a preposição de, ela está aqui, ó, dos. Significa o quê? De mais o. A contração deles forma a preposição do, tá? Informar, avisar, comunicar, proibir, ensinar e aconselhar. Transitivo direto e indireto. Por que transitivo direto e indireto? Ele exige dois complementos, sendo um o objeto direto, que é sempre referido à coisa, tá? E o outro o objeto indireto, certo? Que na maioria das vezes remete o quê? A pessoas ou algo parecido. Espera aí, que eu me confundi aqui na explicação. Ó, voltando. Pessoas para o objeto direto e coisas para o objeto indireto, certo? Se for objeto indireto, ele rege com a preposição de ou com a preposição sobre, certo? Então, o aluno informa o aluno do resultado. Então, percebam que informa quem? O aluno. Isso aqui é pessoa. Então, objeto direto, sem auxílio de preposição. Informa o aluno do quê? Do resultado. Isso aqui é uma coisa.
tá? Então, com preposição, sendo um objeto indireto, certo? O mesmo aqui. O que aconteceu nessa estrutura de baixo? Eu substituí o meu objeto direto pelo pronome, mas ele tem o mesmo valor, ele também é um objeto direto. Informo de que tudo vai bem. Esse o aqui é o objeto direto. De que tudo vai bem é o meu objeto indireto. Então, ele representando coisas, objeto indireto. E aí um pouquinho de regência nominal, tá? Que segue mais ou menos os mesmos critérios da regência verbal. Então, ela trata da relação que estabelece entre um nome. Esse nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou também um advérbio, tá? Que exige o complemento e o complemento exigido é o complemento nominal. São duas as situações da regência nominal. Há nome que rege em preposições diferentes, sem alteração de significado, e há nome que, dependendo do significado, rege uma ou outra preposição. Então, olha só, estou habituado a esse tipo de serviço. Então, quem está habituado a alguma coisa. Aqui já é um nome, certo? Habituado a esse tipo de serviço. Ou estou habituado com esse tipo de serviço. Então, aqui eu tenho o quê? Preposições diferentes, mas no sentido é o mesmo. Eu não tenho mudança de sentido, então eu não tenho muita preocupação, tá? Agora, há nome que, dependendo do significado, rege uma ou outra preposição. Isso reflete sua consideração por pessoas honestas. Ó, quem tem consideração por alguém, por pessoas honestas. Nesse contexto, eu estou falando de respeito, certo? Agora, eu vou mudar a preposição. Mudando a preposição, eu vou mudar também o sentido. Expôs suas considerações sobre a política brasileira. Então, aqui, as considerações sobre isso aqui. Então, já está no sentido de uma crítica, de um comentário, tá? Então, cuidado, porque na regência verbal nós temos essa possibilidade de uso, tá? Uma muito fácil de se adequar e outra que vai mudar o sentido, certo? Tenho muitos medos nesta vida. Medo da culpa, da ignorância, da solidão. Então, percebam que aqui é o meu termo regente, tá? Medo é o meu substantivo, o termo regente, e todos eles são os termos regidos. Por quê? Esse substantivo exigiu. Quem tem medo tem medo de alguma coisa. Por mais que não seja um verbo, eu posso fazer a mesma pergunta, a mesma estrutura que eu fiz lá nos verbos. Quem tem medo de alguma coisa. Então, ó, de alguma coisa, da culpa, da ignorância, da solidão, tá? Atenção e consulta rege sempre com a preposição a. Preste atenção ao comando da questão. Então, sempre no meu contexto, na minha construção, eu preciso colocar a preposição a toda vez que eu fizer uso desses substantivos, tá? Na dúvida, faça sempre as consultas ao dicionário, olha lá, rege com a preposição a. Quem é curioso de alguma coisa. Então, estou curioso de saber. Não existe outra preposição para usar nesse contexto. Curioso de alguma coisa. Deputado e senador rege sempre com a preposição por. Ronaldo é senador por Goiás. Então, eu não posso colocar em, tá? A preposição usada para deputado e senador é sempre por. Invasão rege a preposição de. É proibida invasão de domicílio. Não existe outra construção. É proibida invasão em domicílio. Não, está totalmente errado, tá? Invasão de domicílio. Ódio vai reger sempre com a preposição a. Adolfo tem ódio ao tio e não do tio, como no coloquialismo nós ouvimos assim com bastante frequência, tá? Residente, situado, morador e sito rege sempre com a preposição em. Sou residente na rua Amapá. Tá aqui, preposição em. Mas ela apareceu em forma de contração, não tem problema. Mas na sua estrutura, se eu desmembrar aquele lá, aquele na, mais uma vez eu tenho em mais a. Esse em mais a é o na, certo? O shopping está situado na Avenida Brasil. Mais uma vez, está aqui, ó, preposição em. O armazém, cito na rua La Paz, estará aberto das às. Ó, mais uma vez está aqui com o uso da preposição em. E também nós temos aqui, ó,
reforçando o uso da crase, tá? Das, as. Então, meninos, por hoje é isso de regência verbal e regência nominal. Espero ter ajudado vocês aí na construção dos textos, para que use adequadamente agora a regência verbal e a regência nominal. Até mais!